Ao ser escolhido reitor da Universidade de São Paulo, eu me perguntei, por quê? E para quê? E a resposta que me veio imediatamente foi de um daqueles lemas antigos, já seculares, que ainda eram inscritos na língua franca de então, o latim, e que justamente seria non ministrare, sed ministrare. Ou seja, não ser servido, mas servir. O reitor da universidade, na minha concepção, é o primeiro entre iguais, o primus inter pares. É justamente aquele que deve ser o mediador, o conciliador, aquele que deve buscar a confiança de todos, mesmo que aos poucos. Esse é o papel do reitor. E por isso chego, honrado, é claro, mas com humildade, para não começar nada de diferente, não fazer tudo aquilo que não foi feito, mas, juntamente com todos os meus pares, poder colocar um tijolo a mais, algo a mais, nessa construção tão antiga da Universidade de São Paulo, que tem 76 anos, se olharmos a data de sua fundação, e que tem 182 anos, se olharmos a data em que se fundou a primeira de suas escolas. Portanto, justamente esse é o aspecto importantíssimo que procuro trazer aqui e trabalhar juntamente com todos aqueles aqui na universidade para fazer com que ela possa melhorar. E agradecer, é óbvio, todos os reitores que passaram anteriormente e que a todos eles certamente se creditarão aspectos extremamente positivos, e justamente por esse trabalho todo é que a Universidade de São Paulo possui números extremamente importantes e grandes nos rankings internacionais e nacionais, e também na própria formulação um grupo, uma comunidade de mais de 100 mil pessoas, cerca de 80 mil alunos, mais de 5 mil funcionários técnico-administrativos, funcionários docentes e mais de 15 mil funcionários técnico-administrativos. Portanto, ao olhar esse número tão grande e meditando aquilo que gostaria de poder falar nessa noite memorável a todos os senhores, eu imaginei o seguinte: vou detalhar a plataforma, os princípios que foram discutidos durante vários meses, mas pensei que não deveria fazê-lo aqui, justamente porque há dois aspectos fundamentais sem os quais nenhuma plataforma poderá absolutamente dar qualquer resultado. E é óbvio que, se nós olharmos a Universidade de São Paulo, mormente, nos últimos 10 anos, nós percebemos que, não há dúvida nenhuma, aquela universidade que deveria ser, dentro da sua diversidade, que é a característica da própria universidade, da própria ideia de universidade, aquela universidade que deveria ser um lugar em que se debateria ideias, em que se discutiriam e formulariam doutrinas, muitas vezes passou a ser um lugar de embate de pessoas, um lugar em que, já de uma forma prefixada, todos nós sabemos aqueles momentos em que a universidade